Vamos aplaudir Ele mais uma vez, amém e amém. Glória a Deus, acende as luzes, glória a Deus. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Glória a Deus. Como é já do conhecimento da maioria, Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra. Regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder da unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Como já é do conhecimento da maioria, título da palavra, Deus está validando as nossas palavras. Você, às vezes, não percebe um dos ataques de Satanás. Ele vai trabalhar muito para que você não entenda, de fato, quem foi que te enviou. E se você não entender isso, você passa a não entender, de fato, o tamanho do poder que a tua boca já tem. E a minha Bíblia diz, tudo vai ser segundo a tua fé. A minha Bíblia diz, meu povo pode ser até destruído porque falta conhecimento. Então, se eu não tiver a devida fé, eu não tiver o devido conhecimento de qualquer assunto no reino espiritual, eu vou ficar na mão. Agora, se eu sei bem, estou a par, por isso que a palavra, João 8,32, vos libertará. A palavra me desbloqueia muito mais do que me dá uma bênção. A palavra desbloqueia, destrava você. Um dos maiores lutadores de boxe aí na vida, que apanhava de todo mundo na escola por ser baixinho, um dia deu um ataque de fúria no cara, de tanto bullying que fizeram com ele naquele dia. E quando ele partiu para cima, ele arrebentou 4 ou 5 bem maiores que ele. Aí descobriu a força que tinha, desbloqueou ali. E foi, enfim, se tornou aí mundial no boxe. Satanás está com medo que você receba esse desbloqueio. Um dia, a Casa Firme não existia ainda. Eu estava falido, quebrado, um tostão no bolso. E o Senhor me falou, a tua condição atual não define o poder que já está na tua boca. Então, há coisas que Deus queria que eu declarasse, mas que eu cresce um pouco mais do que eu tinha a dizer. Muitos de nós não estamos prontos para ir até onde chegou a nossa oração. Nós até pedimos coisas para Deus. Deus, me dá carro vermelho ano 2024. Mas nós não estamos prontos para sentar num carro vermelho 2024. Porque nós ainda não entendemos quanto poder já tem na nossa boca mesmo. Oramos por um enfermo, uma enferma, mas ainda muitas vezes não estamos prontos para ir lá estar do lado dele e dela para ver realmente a cura. Atestar numa máquina de medicina e ver o testemunho ali. E o Senhor me falou, tua condição atual não define o poder que já está na tua boca. E naquele dia eu recebi um destravar de Deus. Porque Ele me disse, hoje eu estou desbloqueando o teu potencial à luz da minha palavra. O que Deus está fazendo hoje na gente, Ele está dizendo, eu não estou te dando algo novo. Eu estou destravando dentro de você o que você já tem, o que eu já plantei em você. Aplaude Ele por isso, aplaude. Isaías capítulo 6, versículos 7 e 8. Deus fala sobre chamado, meu chamado, teu chamado. Isaías 6, 7 e 8. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada, a pendência foi removida, e perdoado o teu pecado. Quanto a Deus, você recebeu um novo aval. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós, por mim? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O que Deus fez na verdade? Primeira coisa que Ele tirou foram as restrições, porque a palavra fala que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e nosso Deus. A palavra é muito clara que quando tem iniquidade pendente, Satanás está com poder sobre a gente. Quando Deus vai enviar você, a primeira coisa que Ele faz, Ele tira as restrições. O que nós vamos aprender hoje aqui? Não fique ausente da obra de Deus por nada deste mundo. Não adianta, não fique. Não fique fora de estar sempre na ativa, fazendo algo para Deus. Porque você não tem noção do tamanho da força que você tem, da proteção e do galardão que vai chegar, enquanto você se mantiver com o teu pé junto à obra.
Aqui Deus fala, eu tirei tuas restrições. 2, perdoado o teu pecado. Ou seja, o que eu tenho a dizer por você vai ser dito. Não tem mais impedimentos. 3, quem irá por mim? Hino original não fala para mim. Há uma grande diferença por mim e para mim. Eu não sei fazer a parede. Eu não posso dizer, pode fazer por mim? Não posso. Tem que perguntar, pode fazer a parede para mim? Não sei fazer. Agora, por mim é algo que eu posso fazer, mas prefiro que você faça. No infantil, eu trabalhei com crianças. Eu posso fazer. Mas quando eu pego um filho meu e falo, vai lá, eu estou dizendo, vá por mim, porque senão eu faço. Eu já dei provas aqui. O Senhor Jesus sabe contar de 1 a 1000? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele sabia ou não sabia? Ele saberia cuidar de R$1.000 no bolso? Saberia tirar de R$1.000, R$350 para dar para comprar em pão? Saberia fazer isso? Mas a Bíblia diz que ele deixou isso na mão de Judas. Então Judas não fez para ele, fez por ele. Eu poderia fazer, mas eu prefiro que você faça por mim. Olha a honra que você tem. Deus diz para você hoje, eu poderia fazer. Prefiro que você faça por mim. Quem aplaude a Deus aqui? Quando Deus te fala, vá por mim, vá em meu lugar, Ele está te dizendo assim. Você na terra vai zelar e proteger algo meu, em meu lugar. Zelar, cuidar e proteger. Zelar, cultivar, fazer crescer, dar o devido fruto àquilo. E proteger. Tudo que Deus te pede para fazer por Ele, é um comando, é uma obra, é algo, uma situação. Mas pastor, eu não sei se foi Ele que pediu. Foi, porque a minha Bíblia diz que ninguém vai fazer nada para Deus que não seja impulso pelo Espírito Santo de Deus. A minha Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, que por nós mesmos não temos força para nada mesmo. Que a nossa suficiência, complemento, impulso é o Espírito Santo. Então tudo que você vai fazer para Deus não é coisa da sua alma. A alma da gente não nasce querendo evangelizar vidas. Ela quer apontar meu idioma. Um ponto que você não pode abrir mão na tua vida. Você não consegue ficar longe da obra de Deus. Pastor, se eu não fizer a obra, e eu for uma pessoa sincera, sou sincero com Deus. Eu dizimo, oferto, eu oro. Ele vai me abençoar, vai. Mas o problema não está aí. O problema está na falta de garantias. Porque nossa alma humana é muito falha, queridos. Melhor do que Pedro, que está pronto para dar a vida pelo Senhor Jesus dele. Pedro não mentiu quando falou, dou a vida por ti. Porque quando vieram prender o Senhor, ele cortou a orelha daquele soldado. Naquela hora ele estava dando a vida mesmo. Era para ser atravessado com as espadas ali. Mas ele, pronto para dar a vida, ele mesmo não aguentou. Ele acabou de prometer e falhou. E negou. Muito pior quando chega o quê? A colheita. O nosso bem-estar. Você tem certeza que você vai ficar de pé no bem-estar? Impossível. Nós somos seres humanos que sobem muito rápido para a cabeça da gente. E de repente vem a colheita, vem toda essa facilidade que Deus vai te dar. O que vai acontecer se não estiver na obra? A obra é a tua garantia. Garantia da tua humildade. Isso que eu falei tua, não minha, porque eu não sei se tenho alguma, pelo menos você tem. A obra vai te lembrar sempre quem você é. Quando eu prego e sei que Deus me usou, eu já falo para os primogênitos, aliás, falo para todo mundo que passou aqui. Hoje estou impactado. Que palavra, fui eu que preguei. Que palavra. A gente lembra da pequenez da gente. Toda vez que Deus te usar, você pode ser uma pessoa mais, lá no mundo está com 8 diplomas nas costas, 2 faculdades e não sei o quê. Isso é idiotice não, aos olhos dos homens não, mas no reino de Deus para que serve isso? Aí Deus vai lá, você põe a mão e Ele te usa. Aí você fica com aquilo. Ele usou eu. A obra faz isso com você. Aí Deus vai lá e te dá a tua colheita, te dá dinheiro, rejuvenesce você, te solta com fôlego mesmo para viver. Mas você tem a obra para dar a balança disso, o equilíbrio. A obra te lembra não só quem você é,
te lembra também que você está conectado ao reino. Que você não está só. Sem a obra é muito rápido, muito fácil a gente dizer, acho que estou sozinho, porque quando você tem tudo, o senso de impunidade fica alto. Posso fazer o que eu quiser. Número 2, como não preciso de ninguém, então eu estou sozinho, estou sozinha, vou viver minha vida. Quando você está fazendo a obra, você está entrelaçado, entrelaçada. Não importa o tamanho dos privilégios que está desfrutando. Há algo que te puxa de volta e te diz, você não está sozinho, não está sozinha. É mais ou menos assim. 2 Samuel 11, 1 e 2, pastor, por que Davi levou o tombo? O tombo de Davi aqui não foi premeditado, não é uma coisa que foi concebendo até resolver fazer. Ele recebeu uma flechada. Mas por que ele caiu? Está o problema no versículo 1. 2 Samuel 11, versículos 1 e 2. Decorrido um ano, no tempo em que os reis vão para a guerra, Davi enviou Joabe, seus servos com ele, todo Israel, foram lá destruir os gigantes de Amon, sitiaram Rabá, ponto vírgula, não terminou o versículo. Porém, rota de colisão. Não deveria ter acontecido. Davi ficou aonde? Aqui diz o que mesmo? Ele ficou aonde mesmo? Em Jerusalém. E que diferença faz? Ficou no bairro da Saúde. Vai dar igual. Não é o lugar, é a distância. Ele tinha que estar na guerra. Qual era o chamado de Davi? Não era extirpar os gigantes, que eram a semente maldita dos demônios, que ensinaram as mulheres a trazer demônios para a terra incorporados, que estavam fazendo a vida do Oriente Médio um verdadeiro inferno. Não era esse o chamado. Ele deixou para lá. Foi por isso que ele caiu. Aí no 2 é consequência. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço da casa real. Tudo no singular agora. Singular. Ele está desconectado. Eles estão na guerra, ele está desconectado. Daí, viu uma mulher, não aguentou o que viu, tombou, é lógico. Queridos, a obra é assim, a gente pode maquinar 1000 idiotices. Chega ao próximo culto, a gente tem que esquecer todas as imbecilidades da vida, se aprumar e pegar o microfone. Quem dá glória a Deus bem forte aqui? A obra de Deus faz isso na gente. Já contei esse testemunho anos atrás, e é verdadeiro. Um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. E ele não andava com seguranças. E tinha aquele limusine dele lá. E ele pegou não sabia que era crente, um chofer novo. E esse chofer sabia do trajeto, foi ensinado, é aqui e ali. E ele fala para o motorista, não, você vai para cá, vai para cá, vai para cá. E ele viu que ele estava indo para os subúrbios mesmo. Ficou preocupado, não ter seguranças. E aí daqui a pouco piorou a situação, porque ele pediu para estacionar num lugar escuro, perigoso. Desceu sozinho e demorou. E ele viu ele entrando num beco sem saída. Ele já não está mais só preocupado com a segurança do patrão, está preocupado se não tem falcatrua. O que ele está fazendo? O que é isso aqui? Ele desceu para ver. E o que ele encontra? Uma igreja de Cristo. Porta aberta à noite. E o patrão varrendo aquele chão inteiro. E ele falou, patrão? Ele falou para ele, não entre aqui. Como assim? Me dá essa vassoura. Nem entre aqui. Eu não tenho tempo para nada na vida. A única honra que eu tenho de fazer algo na casa de Deus é que deixem para mim o chão sujo para eu antes ir para casa vir varrer esse chão aqui. Quem aplaude a Deus aqui? Olha. Ele soube se conectar e soube pegar aquilo que vai manter ele de pé. Número 2, ponto número 2 nisso. Deus te dá plenos poderes. Quando chega, por exemplo, um governo está lá recrutando novos soldados. Aí você deu o nome, chegou hoje mesmo no quartel, você nunca pegou um rifle na mão, não sabe atirar. A partir do momento que entrou naquele quartel e colocou aquela farda, desarmado. A partir daquele momento, você responde pelo paz.
Policial é a mesma coisa. Nunca pegou um revólver, não fez ainda nenhum clube de tiro aí. Mas só de colocar a farda, está indo na rua para comprar um misto quente, ele já é um policial com todos os poderes. Por quê? Por causa da farda que está nele. Quando Deus te envia, porque você está fazendo algo por Ele, porque Ele enviou. Há em você, foi colocada algum tipo de uma roupagem. Ou de soldado, uma capa normalmente. Algo foi posto em você. A partir deste momento, o inferno vai trabalhar para você não entender isso. Para você não pensar nisso, para você não descobrir isso que estamos aprendendo hoje aqui. Para quê? Para quando você falar na rua fardado ou fardada, você já saber que não está dando em nada, porque você não é ninguém mesmo. E se no reino de Deus você não sabe e não crê, não acontece. E os demônios pintam e bordam em cima de filhos de Deus, que eu já disse no princípio. Deus falou para mim que Ele não estava me dando algo novo, que Ele estava destravando em mim o que Ele já tinha depositado. O gatilho que você recebe hoje para entender que cada oração que você faz, ela não pode voltar vazia. Esse gatilho vai ser o impulso que vai te fazer a próxima oração, você vê o resultado. Eu já vi cada coisa acontecer, queridos. E eu vi muita coisa não acontecer, porque quem não estava legal da cabeça era eu. Eu já vi isso. Já fiz oração por coisa tão simples de se cumprir. Mas que não estava atento ao que estava dizendo era eu mesmo. É estresse, é cansaço, alguma coisa. E não aconteceu. Mas eu já peguei causas macabras. E eu falar, não chega, o dia não fecha, sem você estar com isso dentro da tua casa. E eu saber, eu estou pronto para ir na casa da pessoa ficar lá, porque eu sei que vai acontecer. Mas não é que acontece mesmo. Quando o Senhor falou, quando orades, crendo que recebestes, será feito, Ele está falando isso. Deixa eu te ler isso. Vamos ver em Josué, ABC aqui. Abecedário, letra A. Josué capítulo 1, versículo 9. Vamos lá. Josué 1, 9. Deus fala assim para mim, para você, para Josué. Não te mandei, eu, diga, o Altíssimo, poderia ir, mas mandou eu no lugar dele. Eu te pergunto, isso é ou não é muita autoridade? Era para ele estar aqui, mas eu estou aqui. Está aqui a carta, plenos poderes. Não te mandei eu? Então, já que você está em meu lugar, ser forte e corajoso. Queridos, foi Josué que pediu o chamado ou foi Deus que deu o chamado? Diga, foi Deus. Não tem um versículo na Bíblia que Josué tenha dito, Deus me unja, me dê a capa, me dê a nação. Não, não tem, isso não tem. Então Josué foi convocado por Deus. Foi enviado por Deus. Então não há necessidade de dizer para ele ser forte e corajoso. Ele já está com capa de Deus. Já está com envio de Deus. Mas Deus fala para ele, a conta não fecha, Josué. Não basta eu te enviar. Você precisa ser forte e corajoso. Precisa validar na terra quem você é. Vou melhorar isso. Josué experimenta uma quebra lá embaixo. Não é que a nação de Israel sofreu uma derrota. Ele mandou um grupo restrito. Sofreram uma derrota. Havia um pecado lá, um problema. Josué fica com cinzas na cabeça, prostrado. Puxa, mas foi Deus que mandou. A terra prometida é fato. Todo o poder já está nas costas do povo de Israel. Mas por que Deus fala para ele, levanta-te? Porque estás prostrado. Por quê? Porque não basta Deus dar a terra prometida que já te deu. Não basta Deus te dar o poder que já te deu. Não basta você ter a farda que já está em você. Existe uma coisa na terra que diz, você precisa saber e exercer. Eu não acho que sou um palhaço de circo pregando agora para você e milhares que ouvem essa pregação. Para a glória de Deus, as pregações feitas aqui, muitos pastores, apóstolos, Deus primogênitos sabem disso. Isso vai pela África, vai por muitos lugares. Eu não acho que sou um palhaço de circo. Eu acho que na hora que eu estou com o documento de Deus, eu sou insubstituível.
Se Deus fala, pastor Ednei, que prega, Ele sabe que eu nunca vou pregar, eu sento Ele que prega. Mas eu já saí de cirurgia e vim para cá, você não sabia disso. E eu não poderia pegar vento, não poderia pegar um monte de coisa. Que fiz um negócio no nariz aí, que falou que estava torto. Bom, estou todo torto. Mas o nariz estava para mexer alguma coisa, mexe. O médico falou, não pode falar, não pode. Não se preocupe, doutor. Fica em paz, eu estou em paz, sou homem consciente, tenho 57 anos de idade, não sou criança. Vem para cá. Lembram disso? Estou mentindo eu, pastores? Não estou. Não estou mesmo. Porque o documento de Deus estava na minha mão. Aliás, eu falei para o doutor, eu vou pregar hoje, mas olha, sou evangélico, a Bíblia fala uns versículos, quem sabe funcione, para a gente não ser orgulhoso. Quando eu voltei depois, que ele fez o exame lá, o negócio, nossa, mas curou tão rápido assim. Eu também não fui soberbo, não falei, não. Falei, olha, mais uma vez o que diz na Bíblia se cumpriu. Ele achou bonito. Mas deixa eu te falar algo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a partir do momento que a palavra está comigo, eu sou insubstituível. Eu sei o poder que eu tenho. Eu sei o que vai acontecer quando eu soltar a palavra. E eu mesmo contigo. Cada um de vocês. Dá um aplauso aí para Deus. Deus está aqui. No Josué 1:9, não te mandei eu ser forte e corajoso. Vamos, aí Deus fala, estou contigo. Volta agora para o versículo 5. O que Deus fala para ele? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ou seja, enquanto você entender isso. Os demônios têm pavor, não é de crente que conhece a Bíblia de memória. Que conhece todos os louvores da igreja de memória. Porque esses crentes são muito bons, mas o medo do inferno é o despertar deles. É gigante adormecido. É a história lá do pugilista que falamos no início. O inferno está com medo que você descubra de repente o teu verdadeiro potencial. E é nisso que eles estão trabalhando na tua vida, uma dormência conveniente. O que é conveniente? Sabe o que é? Eu sou uma pessoa muito humilde mesmo. Então, não sirvo. Essas palhaçadas. Para você não acordar. Existe, veja, eu não era muito ainda de oração, mas eu já fiz cada oração na minha vida, nesses moldes de Josué, e eu não sabia nada disso aí. E que funcionou. Eu tive que me tornar pai numa casa de 2 filhos bebês, mas são meus irmãozinhos. Eu também era criança. Cheguei no Brasil com 17 anos e meio, com cabeça de quem tinha 70. Porque no Líbano, com 14 anos, eu andava com homens de 56 anos de idade. Eu achava que eu tinha a idade, sei lá, não batia, não fechava. Então, eu estou no Brasil e eu me vejo como pai numa casa. Eu vim para ir para o carnaval, me endemoniar pelas ruas, vomitar, perder os dentes da frente de tanta pinga. Eu não deu nada disso, eu tenho que ser homem rápido na casa. Agora eu me converto, eu tenho que ser homem espiritualmente. Eu já me vi brigando com demônios pelos irmãos. E eu mesmo não sabia o que era aquilo. Não deu tempo de orar, jejuar, gerar. Mas os demônios saíam. Teve um dia, foi marcante. Meu irmão estava muito perturbado. Ele acordava, assustado. Voltava a dormir. Eu vi aquilo. Maldito, sai de perto e vai para o inferno. Berrei. Você acha que o demônio saiu com minha autoridade? Que autoridade eu tinha? Ele saiu no grito. Saiu no berro, mas saiu maldito. Então, Deus, quando me ensinou a ouvir a voz dele, ele foi me relatando essas coisas. Ele me disse, você já exerceu tua autoridade sem ter poder algum. E o inimigo teve que te obedecer. Aplaude o teu Deus, por isso aplaude. Outro ponto, parte B. Já te disse. Satanás vai fazer de tudo para você esquecer sempre quem foi que te enviou. Não está me entendendo, nem eu. Vamos ver 1 Reis 17:1. Você vai aprender algo sobre a palavra que está na tua boca. Olha o que Elias diz em 1 Reis 17, versículo 1. Elias chega lá para fazer as ameaças dele. Deus está com ele. Então Elias disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, até aí está longe, até
Até o ateu, no acidente, primeira frase, oh meu Deus, é óbvio isso. Deus está muito longe. Em nome desse Deus aí, longe, de repente ele encurta. Perante cuja face estou. Então ele diz assim, eu estou para fazer declarações com a minha boca. Eu decidi fazer. A Bíblia deixa claro que não foi Deus que pediu para ele fazer. Foi Elias que tomou a decisão. A palavra é clara. Então Elias diz, eu estou para pronunciar uma frase aqui. E para te dar a garantia ao rei endemoniado Acabe, que ela vai se cumprir à íntegra, é que eu ando com Deus grudado nele. É Deus falando, não te enviei eu, estou contigo. E aí ele dá a sentença, saindo da boca, não de Deus, da dele. Nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, ele não diz quantos serão, segundo qual palavra? Segundo a palavra de Deus? O que ele diz? Segundo? É muito chato mesmo o século que estamos vivendo. Se a gente fala assim, mas que soberbo, que soberba. É muito ruim, de verdade. Nós estamos com uma humildade camuflada aí fora que não serve. Nessas horas não serve. Não vai chover porque eu estou falando. E estou te avisando, se eu não falar de novo, a nação inteira vai rodar. Eu estou falando. E não é Deus que falou, sou eu que estou falando. E vai acontecer porque eu ando com Ele. Quem dá glória a Deus bem forte? É a tua palavra. 1 Samuel 3,19, nem sempre Samuel profetizava o que Deus falava para ele. As pessoas buscavam Samuel, procurando sentenças de Deus, mas nem sempre Deus descia lá no tabernáculo, e para pegar naquela arca e falar, olha, Samuel chegar e dizer, Deus, atendi 40, dá uma frase para cada. Não era assim. Chegou uma hora, Samuel, ele tinha que ser arrojado, expansivo, criativo, então ele já atendia, ele já liberava profecias. Só que já não era Deus que estava dizendo para ele. Ele estava liberando, enche o pulmão e diga, sentenças de Deus pela boca dele próprio. 1 Samuel 3,19, crescia Samuel e o Senhor era com ele, igual a Elias, igual a você hoje. E o Senhor era com ele, vírgula, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Não importava o que Samuel dizia para você. Amanhã, a estas horas, vai chover na tua horta, não importava. Você não falou? Deus dizia, seja feito. Quem vai aplaudir a Deus aqui? Você acha que de lá para cá o poder de Deus diminuiu? Vamos melhorar a pergunta. Você acha que de lá para cá você diminuiu? Por que você falou não? No que você se amparou? Tem um versículo para isso. O menor no meu reino, o Senhor Jesus falou, é maior que Samuel e maior do que todo o Velho Testamento. Porque antes eles recebiam o Espírito Santo esporádico. Você tem o Espírito Santo com você até o dia de te pôr no céu. Está aí o nosso problema, queridos. Nós temos uma memória muito fraca quando se trata dos nossos direitos. E nós temos que abordar isso melhor daqui por diante. Você já tem que saber. Se você falou, na verdade você decretou. E por que você vai saber que vai se cumprir? Porque você sabe que vai se cumprir. Porque se não fosse se cumprir, você não falaria. Eu sou um cara que quando eu vou no monte, eu só volto do monte quando tenho certeza que Deus ouviu tudo que eu pedi. É assim, eu vou lá, fico lá. Nunca na vida dei horário de volta, nunca, não teve uma vez. Não teve um dia que eu falasse, saímos daqui tal hora, mas na tal hora saímos de lá, nunca houve. Tem dia que saí bem antes, tem dia que saí depois. Estou planejado mais ou menos. Mas porque eu estou amparado, o meu termômetro, é ter certeza que Deus ouviu tudo e que a coisa vai rolar. Que soberba, não. Senão Elias então seria o canonizado do orgulho da terra. É saber quem é você.
Se você está falando, está falado. A partir de hoje, as tuas orações vão ter muito mais eficácia. O Senhor Jesus também foi chamado não só de soberbo, mas de esquizofrênico, de noiado que anda por duas vias. João capítulo 10, 33 a 35. Olha o que eles dizem para ele, porque queriam apedrejá-lo. Eles não só chamaram ele de orgulhoso, não. Chamaram de coisas piores. Responderam-lhe, João 10, 33, os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ou você acha que só Elias que aguentou essa? Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses a quem a palavra de Deus foi dirigida, a palavra não pode ser anulada. Eu sou Deus? Não. Quando eu levei o tombo na moto, tive que lembrar mesmo que eu não sou Deus. Mas quando eu dou uma ordem, é Deus falando. Quem dá glória a Deus aqui? Podemos não ser deuses. Quando olho na conta que está faltando o din-din, eu lembro que eu não sou Deus. Porque se fosse Deus, eu multiplicava aquela conta fedorenta lá. Mas quando eu der uma ordem no mundo espiritual, ela vai ter, pelos demônios, vai ter que ser obedecida. Quando eu peço doença, eu estou te mandando para os quintos dos infernos, ela é obrigada a sair. Ela saiu, mas não por completo. Não, saiu só 1%. Então, o cartucho do revólver que eu uso ainda não é de muito fôlego. Melhor escopeta. Eu vou orar de novo. Deu para entender agora? Se escopeta não resolveu, vai ser canhão, porque estou falando que vai. Aí Deus vê que você sabe o que faz. E Satanás vê com quem está lidando. E os objetos que têm vida própria, a doença, o que for. O Senhor Jesus falou: dirás a este monte, ao monte, não é ao anjo, pega ele, não, ao monte, monte. Sai daqui, pula aqui. O monte tem vida própria para te obedecer. Os objetos, a doença, o que for. Dinheiro, sai daí e vem para cá. Então, se não se cumpriu ainda, não faltou autoridade. Faltou aumentar o cartucho. Continuar, partir para cima. Deus ama quem faz isso. Mas chega uma hora você desbloqueia. E depois do primeiro milagre, o segundo vai ser muito menos tempo. Primeiro eu levei 1 ano para conseguir, o outro vai ser em 3 meses. Vai chegar uma hora, vou declarar hoje e amanhã vai acontecer. Aplaude o teu Deus, aplaude. Quantos querem servir o Senhor Jesus na obra? Porque vou te repetir, esse poder você só tem se envolver com a obra. Sem a obra não há farda. Vai por mim. Pastor, na igreja eu não sei nem para onde começar o que se chama obra. Bom, por que você não profetiza para as pessoas aí fora? Isso já é fazer a obra. Por que não ora por enfermos? Isso já é fazer a obra. Muito mais do que todos os 9 dons juntos, vou te falar de algo bem maior que isso. Por que não salva almas? Vai evangelizar e só solta o cara quando ele vier para a igreja. Mas fica atazando a vida do cara. Não vou parar de falar quando você não falar o que vem no culto. Por que não faz isso? Então a obra de Deus não está inacessível. O que está é falta de decisão. Mas a partir do momento que você está na obra, enche o pulmão, diga obra de Deus. Vamos falar como se Deus fosse um humano. Diga: Senhor Jesus, pode dormir em paz. O que é do Senhor aqui embaixo, eu cuido. Aplaude ele, aplaude. Deixa comigo, eu cuido. Não precisa ir buscar a Joana, eu vou buscar. Deu para entender? Não precisa orar por aquele enfermo, eu vou orar. É isso que está falando para o Senhor Jesus. Ele banca bem os seus, Ele protege bem os seus, Ele dá autoridade para os seus. A você que disse que quer servir este Senhor Jesus, põe a mão no teu coração, apaga as luzes, diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, a minha decisão está tomada.
Me abro por completo para fazer a tua obra. Mais uma vez eu descubro o tamanho do privilégio que é eu servir o Senhor. Peço perdão se de alguma forma negligenciei. Eu estou de volta. Me dá a farda, me dá a capa dos enviados do Senhor. Diga para ele, eu já sou teu filho, tua filha. Me dá esta capa dos trabalhadores da tua obra. E eu entrego nas tuas mãos a minha vida inteira. Põe a mão na tua mente e diga, mente, cérebro, você não tem mais bloqueios com a obra de Deus. Você não tem mais restrições. Toda vez que se tratar da obra de Deus, você tem pensamentos lindos. Você é feliz. A partir de hoje, eu arranco da minha mente todas as restrições, todas as repulsas à obra de Deus. Eu recebo no meu coração esse tesouro, obra do meu Senhor Jesus. O privilégio que Ele me deu de fazer isso por Ele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. 2 minutos para você falar com Deus agora. Eu vou me calar, vou te dar esses 2 minutos. Aplique a pregação que acabou de ouvir. Fale com Deus no particular. Sim, Espírito querido, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Nosso coração se apega à Tua palavra, ó Deus. Canta esse louvor, casa do Senhor, canta. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
damos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos